Senhor presidente, senhores senadores, demais membros da mesa, senhoras e senhores. O presidente Getúlio Vargas morreu há 61 anos, há mais de meio século. Mas muito mais que ao nosso passado, ele pertence ao nosso futuro. Porque as causas pelas quais ele lutou continuam ou resolvidas pela metade ou muito ameaçadas. O presidente Getúlio nasceu sob o signo da campanha abolicionista para libertar o Brasil da vergonha e da humilhação de ser o último país dito civilizado a manter o regime escravagista. No mesmo ano que ele nasceu, foi fundado o Partido Republicano do Rio Grande do Sul, que era muito mais que republicano, um partido apaixonadamente abolicionista. Um partido que, antes da Lei Áurea de 1888, conseguiu libertar sem indenização, 90% dos 60 mil escravos que existiam no Rio Grande do Sul. Em 1882 havia 60 mil escravos, número que tinha caído para 54 mil, para 6 mil em 88, quando veio a lei da abolição. Só que a abolição na família Vargas começou antes da Lei Áurea, bem antes, porque o pai dele, que era proprietário de terras em São Borja, emancipou sem indenização os seus escravos por ser o presidente regional do Partido Republicano em São Borja. Getúlio foi alfabetizado por um ex-escravo da família Vargas, o ex-escravo Amaro. E o primeiro amigo de infância dele, o grande amigo de infância, era um filho desse ex-escravo Amaro. Então, ele cresceu vivendo os episódios da campanha abolicionista. Isso, eu tenho certeza que já formou no seu espírito a convicção de que a principal missão de qualquer governo, a principal missão de qualquer partido político é promover a justiça social. Mas ele compreendeu logo, muito jovem, que não há justiça social sustentável sem desenvolvimento econômico. Em 1906, ele tinha apenas 24 anos e foi escolhido pelos colegas da Faculdade de Direito para fazer o discurso de saudação ao presidente eleito Afonso Pena, que visitava o Rio Grande do Sul. Nesse discurso, ele antecipou de 60 anos um tema que só na década de 1960 se tornou corrente no debate econômico no mundo inteiro. Ele protestou contra o que ele chamou a coação da história, que condena países como o Brasil a recomprar industrializados os produtos da sua própria exportação. Ele estava se referindo ao minério de ferro, que o Brasil começava a exportar em bruto, por preços cada vez mais baratos, para poder comprar, com as respectivas receitas, todos os produtos siderúrgicos de que se utilizava, automóveis, trilhos, locomotivas, né? E o Brasil importava tudo, até as grades que foram encomendadas para proteger as mudas de árvores plantadas na recém-inaugurada Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, até essas grades foram importadas. Então, Getúlio, com 24 anos, em 1906, já levantava um tema que voltou a ser recorrente em nossos dias. Só que a semântica mudou.
As palavras mudaram. Não se fala mais em produtos primários. Hoje falamos glamourosamente em commodities. E o que ele pregava em 1906 era que o Brasil precisava deixar de importar commodities para beneficiar os produtos da sua riqueza mineral, das suas riquezas naturais em geral, e, se fosse o caso, exportar produtos com alto valor agregado. Só que naquela época ainda não existia o conceito de valor agregado. Isso em 1906. Então, já aí, ele aliou a ideia da justiça social ao desenvolvimento. Como fazer justiça social naquele Brasil de 1906, um Brasil pobre, atrasado, agrícola, exportador exclusivamente de commodities e importador de todos os produtos, de quase todos os produtos industrializados que precisava consumir. Peço desculpa pela grosseria da lembrança, mas até a louça sanitária dos banheiros do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, até os mictórios do Teatro Municipal do Rio de Janeiro eram importados, pagando, na época, em libra inglesa e depois em dólar. Graças a Getúlio Vargas, o Brasil deu um grande salto a partir da Revolução de 30 e se transformou num país industrial, né? Em certo momento chegou a ser a 6ª economia industrial do mundo, né? E prosseguiu, acentuou essa retomada do seu desenvolvimento no segundo governo dele. Agora, ele entendeu também, talvez pela lembrança da história do Rio Grande do Sul, que não há desenvolvimento autônomo e igualmente sustentável se o país não tiver soberania. E, em defesa da soberania do Brasil, foi que ele, desde a Revolução de 1930, se empenhou em transformar a nossa economia e a nossa vida social. As primeiras medidas dele, ao tomar posse na presidência da República, em novembro de 1930, foram a criação dos Ministérios do Trabalho e da Educação, para resgatar, como ele mesmo disse, a imensa dívida social que o Brasil tinha acumulado no período da colônia, no período da monarquia, com a escravidão, e depois na República Velha, com a indiferença que essa república, dominada pelos barões do café, de São Paulo, sobretudo de São Paulo, Minas e do antigo estado do Rio de Janeiro, indiferença com que trataram não só os antigos escravos libertados, né, como também os trabalhadores livres. Os republicanos do Rio Grande do Sul tiveram uma opção de derrotas no início da República. A única vitória que tiveram foi a de inscrever na Constituição o princípio da eleição direta do presidente da República. Bom, então Getúlio, logo que assumiu, logo que criou esses ministérios e começou a decretar as primeiras leis trabalhistas, se ocupou de duas questões que eram econômicas, que eram estratégicas. A questão do ferro, que o Brasil exportava em bruto, para, em troca, comprar produtos industrializados, produtos siderúrgicos industrializados, e já a questão do petróleo. Em 1931, no início de 31, a situação que ele encontrou na questão do petróleo foi que cabia aos governos estaduais outorgarem livremente concessões de petróleo. Então foi uma farra de concessões na República Velha. O grande estado do Amazonas foi dividido em 6 fatias, em 4 das quais entregues a subsidiárias do grupo Standard Oil americano, e as outras 2 a outras multinacionais. Ele, então, proibiu que qualquer concessão fosse feita sem autorização do governo federal. E foi avançando. Ainda no primeiro governo, ele criou o Conselho Nacional do Petróleo, no segundo governo criou a Petrobras. E na campanha
de 1950, ele tornou claras essas preocupações ao dizer num discurso em Salvador, então a nossa capital da nossa maior província petrolífera, ao dizer o seguinte: quem entrega o petróleo entrega a soberania do país. Criou a Petrobras e deu a vida para preservar a Petrobras, a legislação trabalhista e as suas outras conquistas sociais. A respeito da questão da Petrobras na crise de agosto de 54 e do suicídio do presidente Vargas, eu tomaria a liberdade de relembrar um episódio que me foi narrado pelo então senador Francisco Dornelles, hoje vice-governador do Estado do Rio, e filho do general Mozart Dornelles, que foi subchefe do gabinete militar do presidente Vargas no segundo governo. O general Mozart Dornelles tinha relações de amizade antigas com o então rei da mídia no Brasil, Assis Chateaubriand, com quem foi conversar sobre a campanha violentíssima, a campanha cruel, a campanha rancorosa como nenhuma outra tinha havido antes contra o presidente Getúlio, em agosto de 54. Só havia duas televisões no Brasil, uma no Rio e outra em São Paulo, ambas de propriedade de Assis Chateaubriand, que, portanto, exercia um monopólio privado da televisão no Brasil. A rede de comunicação de Chateaubriand mantinha jornais em todos os estados e rádios em todos os estados. Tudo isso estava entregue aos inimigos do presidente Getúlio Vargas, sobretudo ao jornalista Carlos Lacerda, que era o mais perigoso deles, o mais sem cerimônia com os fatos. Então o general Mozart foi ao Chateaubriand e disse: Chateaubriand, por que esse ódio todo contra o presidente Getúlio? Chateaubriand respondeu o seguinte: Mozart, eu adoro o presidente Getúlio. Eu sou o maior admirador do presidente Getúlio. Basta ele desistir da Petrobras, que eu tiro as televisões, as rádios, os jornais dos inimigos dele e entrego para quem ele quiser para fazer a defesa do seu governo. Agora, ele tem que desistir da Petrobras. O general Mozart voltou para o Palácio do Catete, naturalmente decepcionado, surpreendido com a franqueza daquela chantagem. O general Mozart voltou para o Palácio do Catete, onde encontrou o então ministro da Justiça, Tancredo Neves, a quem narrou a visita que tinha feito ao Chateaubriand e perguntou: Tancredo, você acha que eu devo contar isso ao presidente Getúlio? Tancredo Neves, então, respondeu: Mozart, acho que você deve, já que houve esse encontro, você deve contar ao presidente Getúlio. Agora, tanto você como eu sabemos de uma coisa: o presidente morre, mas não desiste da Petrobras. O presidente morreu. O presidente morreu. O presidente sacrificou a sua vida. E por ele ter praticado esse ato de heroísmo, nós temos hoje a Petrobras nos concedendo ao futuro, já não da nossa geração, talvez não da geração dos nossos filhos, a geração dos nossos netos e futuros descendentes, essa coisa assombrosa que é o pré-sal. Só o Brasil descobriu pré-sal. Outros países poderiam ter descoberto. Mas, como me disse o grande herói do pré-sal, numa entrevista que eu fiz com ele, o diretor Guilherme Estrela, o então diretor Guilherme Estrela da Petrobras, que apostou tudo na campanha do pré-sal, só uma empresa como a Petrobras pode chegar a uma conquista como essa, porque empresas privadas têm a obrigação prioritária de cuidar do interesse e dos dividendos dos seus acionistas. A Petrobras tem que cuidar prioritariamente dos interesses e do futuro do Brasil, e foi o que ela fez, e é o que ela continua fazendo graças ao sangue e ao sacrifício heróico do presidente Getúlio Vargas. Muito obrigado.